Então, só refazendo aqui, pequeno problema técnico, nós lemos Evangelho de Lucas, ou de Jesus, segundo escreveu, Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10, que narra a história de Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu. Ao lermos esse texto, nós percebemos que todos nós vivemos constantemente diante de cobranças. Para nós, seres humanos, principalmente do século 21, é bastante comum, quando a gente tem alguma decepção, alguma deficiência, alguma desilusão, nós criarmos cobranças pelos resultados que não seguem os padrões que nós estávamos esperando, que seriam satisfatórios a nós. Então a gente estabelece uma forma de cobranças. Alguma coisa deu errado e, portanto, a gente culpa alguém, que seja o outro, que seja o governo, que seja até a gente mesmo. Isso não é diferente nos dias atuais, assim como também não foi diferente com Zaqueu, que exercia uma profissão de cobrador de impostos e, de acordo com o texto, era um homem rico e, portanto, havia também uma leitura, um juízo efetuado sobre ele. Ele foi reconhecido aqui no texto que mostram atitudes relacionadas ao que também nós fazemos nos nossos dias. E eu marquei aqui 3 cobranças que aconteceram na vida de Zaqueu e que comumente acontecem na nossa vida nos dias atuais. Mas eu te faço uma pergunta: você sabe lidar com as cobranças? Primeira cobrança na vida de Zaqueu, a física. Zaqueu, ele tinha uma cobrança física. Primeiro ponto, porque ele era de pequena estatura, era baixinho, e isso lhe trazia um efeito negativo, porque a sua estrutura ou estatura era muito pequena, e ele via nisso um empecilho para que ele não encontrasse com Jesus. Só que Zaqueu tem um ponto positivo aqui, que ele decidiu encontrar com Jesus. Eu quero que você, aí onde você está, você possa ter essa atitude de Zaqueu. Se eu vou encontrar Jesus, tenho os problemas, tenho as dificuldades, tenho as minhas ideologias, tenho as coisas que eu gosto para a minha carne, satisfaz a minha carne, tem obstáculos, sim, mas eu te convido nesta noite a decidir como Zaqueu decidiu: eu vou encontrar Jesus. E isso lhe trazia um efeito negativo, a sua estatura. Ele era pequeno, mas por outro lado, nós conseguimos perceber também que ele era envolvido com a corrupção. As pessoas cobravam dele porque ele era um cobrador de impostos, e a Bíblia relata que ele cobrava além daquilo que era para cobrar, e ele tirava para si aquilo que não era seu, que era do reino, ele tirava para si. E isso, quando ele encontra com Jesus, ele tem uma atitude positiva. Quando ele percebe que Jesus entrou na sua casa, apesar de que as pessoas estavam lá fora dizendo: olha, Jesus está entrando na casa de um pecador, Jesus possivelmente não conhece quem é ele, mas Jesus entra naquela casa, e ao entrar naquela casa, ele tem uma atitude positiva, que é reconhecer os seus erros e fazer um comprometimento dizendo: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver tirado além do que era para tirar nos valores cobrados, eu vou restituir 4 vezes. Então essa atitude é positiva na vida desse homem,
que toma essa atitude no seu físico, no seu próprio ser, para tomar uma decisão de lidar com as cobranças. Olha, muitas vezes nós nos esbarramos em obstáculos pequenos que surgem diante de nós, mas eu quero que você, comigo nessa noite, tiremos essas lições na vida de Zaqueu. Claro que da corrupção não, mas quando entrarmos em alguma situação que contraria a vontade de Deus, que a gente perceba e tome essa atitude de mudar a história, de mudar de vida, de ter uma outra opção para viver, para agradar a Deus. Zaqueu, diz a Bíblia, que recebeu Jesus com júbilo. O que isso significa? Significa que Zaqueu, ele demonstra alegria ao receber Jesus. É impossível até recebermos Jesus em nossa vida e mantermos uma vida de tristeza. Pelo contrário, o próprio Jesus disse em João 10 que o ladrão vem para matar, para roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e dar em abundância, em fartura. Alegria, a alegria do que serve a Deus é porque Deus é presente na vida dele de uma forma clara. Tem muita gente que toma atitudes dizendo: olha, eu quando morrer, alguém vai interceder por mim e Deus vai ter misericórdia de mim. Zaqueu não pensou assim, ele teve a atitude. Ao ver Jesus entrando na sua casa, ele já diz: olha, eu vou mudar a minha vida. É uma atitude positiva. E isso acontece naturalmente na vida física de cada um de nós. Nós não precisamos ou não devemos tomar atitudes apenas mentalmente. Não, devemos exteriorizar, pôr para fora de nós a alegria desse encontro de receber Jesus na nossa casa. Então receba Jesus aí na sua casa. O segundo tipo de cobrança na vida de Zaqueu, que também reflete muito bem na vida do ser humano do século 21, é a cobrança emocional. Observem que Zaqueu sofria com a cobrança emocional. Quando as pessoas viram Jesus entrar na casa de Zaqueu, já disseram: Jesus entra na casa de um pecador, porque era considerado um maioral, né? A Bíblia diz que era um maioral, um homem rico, e isso trazia para ele uma perturbação no seu sentido, porque como maioral, como alguém de importância na sociedade, é claro que as pessoas esperam alguma coisa. Ele deveria ter um comportamento exemplar. Só que quando ele encontra com Jesus, ele percebe que o seu comportamento não é aquele comportamento que deve ter uma pessoa exemplar. Não, ele era envolvido em corrupção, ele era rejeitado pelas pessoas e ele, por conta da sua riqueza, ele não fazia questão disso. Só que quando Jesus entra na sua casa, aí ele percebe, dizendo: eu tenho que mudar de atitude, porque a gente às vezes diz: eu não tenho que dar satisfação a ninguém, não é? Nós vemos aí, eu preguei aqui há poucos dias sobre isso, pessoas que tiveram atitudes de desagradar a Deus, dizendo: eu faço o que eu quero, eu vou agir da minha forma, não tenho que dar satisfação a ninguém. Só que a recompensa vem, porque a Bíblia diz que se a gente semear no pecado, vai colher coisas ruins, mas se semearmos no Espírito, também do Espírito colheremos coisas boas. Zaqueu vivia diante desse dilema. Ele agora era chamado de maioral, no entanto, era considerado como uma pessoa rejeitada, né? Principalmente no emocional. Ele não tinha um exemplo a oferecer. Ele era rejeitado porque ele praticava coisas ruins na sua vida. Mas, então, por outro lado, essa cobrança também lhe trouxe uma lição positiva, que foi a alegria de receber Jesus em sua casa. Para muitos, talvez receber Jesus na sua casa, no estado em que estava Zaqueu, seria uma questão até de temor, de medo, de ele vai descobrir, ele vai perceber que eu não sou uma pessoa exemplar, eu não tenho um comportamento para agradar a Deus de forma que agrade a Ele. E para muitos seria um momento de medo.
Mas Zaqueu aproveitou a oportunidade. Ele já começa dizendo: Senhor, se eu estou nesse caminho, eu estou atrapalhado aí na minha vida, mas eu prometo ao Senhor que eu vou mudar de vida. E Jesus imediatamente diz para ele: hoje veio salvação a esta casa. Porque o nosso estado, como estamos agora, não é tão interessante. O mais interessante é o que pensamos para uma mudança de forma a agradarmos a Deus. Então, ele teve pressa ao descer da árvore, correu para a sua casa, porque Jesus disse: eu quero ir para a sua casa. E a Bíblia diz que ele recebe Jesus com júbilo, com alegria. Oh, glória a Deus! Tomara, Deus, que todos nós possamos receber Jesus com alegria, porque o escritor do Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então receba Jesus com alegria, assim como Zaqueu, aí na sua vida e na sua casa. Muitas vezes nós cobramos de nós mesmos exigências que as outras pessoas relatam. Queremos ser melhor a cada dia, é o ponto principal, mas nem sempre tomamos atitudes para chegar a esta condição. Mas eu declaro a você que você pode ser melhor, assim como eu posso ser melhor. E o tempo é hoje, porque hoje veio salvação a esta casa e também a sua casa. Em terceiro lugar, a cobrança na vida de Zaqueu, a cobrança espiritual. Zaqueu, ele possuía uma cobrança espiritual. Todos nós, né? Você diz: eu estou aqui com a minha família, não me envolvo com a questão da religiosidade, não tenho nenhuma religião, não tenho nada. Mas mesmo assim, todos nós temos uma cobrança espiritual. Os nossos filhos, nossos familiares, eles esperam de nós alguma coisa. E com Zaqueu não era diferente, porque às vezes, dependendo da nossa posição, essa cobrança poderá trazer um efeito negativo. Zaqueu era julgado pelas pessoas. Ele era considerado um maioral, mas era também considerado um homem pecador, ao ponto de que as pessoas, ao verem Jesus entrar na casa, disse: ele entra na casa de um pecador. Mas com o julgamento, também Zaqueu conseguiu uma lição positiva em sua vida. Ele tinha consciência dos seus erros. Alguém sabiamente escreveu que a roupa mais limpa não é aquela que se suja menos, mas aquela que se lava mais. Então não é talvez ficarmos seguros, firmados, dizendo: eu sou assim, eu pago as minhas contas, eu sou do lado do bem. E eu quero te dizer que isso é precioso, é algo que nos torna exemplar. Porém, a salvação está baseada em receber Jesus na nossa casa e ter consciência dos nossos erros. Não adianta eu estar firmado nas minhas boas ações, porque elas não conseguirão me levar a Deus. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Zaqueu agora, depois de receber Jesus em sua casa, depois também de estar agarrado no processo da salvação que Jesus lhe oferece, ele diz: eu vou reconhecer os meus erros, mas também vou tomar uma atitude. Muitas pessoas estão baseadas nessa primeira parte da vida de Zaqueu, reconhecer os erros. Só que Zaqueu, além de reconhecer os erros, ele toma uma atitude. Ele disse: eu vou devolver o que eu peguei indevidamente e vou ajudar aquelas pessoas que eu nunca ajudei até hoje, aqueles que estão à minha volta. Então aproveitemos o exemplo de Zaqueu. A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode estender a mão para aquele que está à nossa volta. Tem pessoas que imaginam que a gente só deve ajudar quem está longe e perde a oportunidade de ajudar quem está perto. Muitas pessoas querem encontrar dificuldades
para justificar a sua não participação no processo de ajudar alguém, de levar a palavra para alguém. Então, aprendamos com Zaqueu. Olha, não interessa os que os outros, ou até você mesmo, pensa a seu respeito. Pois para Jesus Cristo, que fazia dele uma pessoa desprezada pela sociedade e até evitada pelas pessoas, mas Jesus não o enxergou assim. Ele enxerga em Zaqueu a oportunidade da expressão do seu amor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Da mesma forma, quem você acha que é? Incomparavelmente superiores. Versículo 10 que nós lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Depois de encontrar Jesus Cristo, a vida de Zaqueu mudou muito, e agora para melhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando encontramos com Jesus, temos a nossa dívida paga. Se você abrir a sua Bíblia, Colossenses 2, versículo 14, diz que a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Jesus foi para aquela cruz, como inocente, como filho de Deus, mas também como homem, ele leva a nossa dívida, a dívida causada pelo pecado, e agora nós somos perdoados. Zaqueu conseguiu perceber isso, ele alcançou esse nível. A própria Bíblia diz que o homem natural tem dificuldade para entender isso. O homem natural, ele não consegue entender esses atos, porque são atos que acontecem no espiritual. Agora Zaqueu consegue perceber isso. Ele diz: gente, eu estava num caminho totalmente distanciado de Deus, mas agora eu já recebi Jesus na minha casa, eu já confessei os meus pecados, oh glória, agora eu tenho a minha dívida paga. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, procuremos encontrar com Jesus agora. Até porque Ele está aí na sua casa, Ele está batendo a porta da sua casa, da minha casa, dizendo: olha, eu quero entrar. Como eu entrei lá na casa do Zaqueu, e você diz: ah, mas eu sou cheio de defeitos, de problemas. Zaqueu também era. E Jesus entra naquela casa, e de repente ele confessa os seus pecados, e agora Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Glória a Deus. Então, a partir do momento que nós encontrarmos com Jesus, que nós encontramos com Jesus, certamente a nossa vida, a nossa história será mudada. E para você que está me ouvindo, será mudada para uma vida tão especial, que talvez você nunca sequer tenha pensado. O apóstolo Paulo diz que o que o Senhor tem para nós é muito, mas é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Paulo diz: é abundantemente mais, ou abundantemente muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu quero declarar sobre a sua vida: aproxime-se de Jesus. Jesus está na sua casa. Ah, pastor, mas é por fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus foi aos céus, foi assunto aos céus, e ele disse: olha, estarei convosco até a consumação dos séculos.
Então feche os seus olhos aí. Eu quero orar por você. Se você quiser decidir por servir a Cristo, por de fato, como Zaqueu, confessar os seus pecados e mudar de atitude, é o momento agora. Pastor, nós estamos no meio de uma situação, o mundo passa por uma crise. Calma, fica tranquilo, Jesus está na sua casa. Jesus entrou na nossa casa, aleluia. Ele quer de fato um encontro pessoal com cada um de nós. Então abra o seu coração, receba Jesus. Diga: Jesus, fica na minha casa, não sai nunca mais, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que estão decidindo a Ti nesta hora. Meu Deus, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu naquele dia, e aquele homem que era visto como um pecador, um homem que era indesejado, agora ele recebe a presença de Jesus e tem uma história mudada. Que cada um de nós nesta noite possamos receber Jesus em nossos corações, para que a nossa história seja cada dia melhor, para que as pessoas sintam bem quando nós estivermos por perto, porque é assim que acontece com uma pessoa que tem Jesus na sua vida. Eu quero declarar a bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso município de Porangatu, sobre o nosso estado de Goiás, sobre o nosso país, abençoando as autoridades, abençoando a medicina deste país, abençoando, ó Deus, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ministros, os governos, prefeitos, o presidente da República, para que nesse momento, Senhor, sejam usados por Deus para abençoar a nossa nação. Deus, nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós queremos declarar, ó Deus, que a vitória é do povo de Deus. A nação que serve ao Senhor é uma nação feliz, diz a Bíblia. Meu Deus, que esse Brasil inteiro se volte para Jesus, se volte para esse Jesus que entra na casa agora. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ministrando estas bênçãos para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos com mais um louvor com o nosso ministério, enquanto você adora a Deus aí na sua casa. Glória a Deus.